tudo bem com você? O Alesp Cidadania aborda hoje a ansiedade climática diante as mudanças registradas em todo o planeta. Recebemos aqui em nossos estúdios Georgia Nicolau, cofundadora e diretora executiva do Instituto Procomum. Tudo bem, Georgia? Obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. E também presente aqui é a psicóloga Luísa Xavier, coordenadora de comunidades e mobilização do Instituto Procomum. Seja bem-vinda e vamos ao nosso papo, né? Vamos lá. Vamos. Então, tá bom. Primeiro, o que é o Instituto Procomum? O Instituto Procomum é uma organização que nasceu em 2016, então é uma organização sem fins lucrativos, portanto, e que nasceu para botar à luz e fortalecer o protagonismo cidadão, né? Então tem tudo a ver com esse programa. A gente acredita que as pessoas comuns, como todos nós, as que sofrem os problemas do dia a dia, elas têm as soluções, né? Porque você pensa, a sociedade brasileira, tanto de problemas que a gente tem de infraestrutura pública, né, e de desigualdade, como é que elas sobrevivem no seu dia a dia, né? Construindo soluções. Então, o Procomum joga à luz e desenvolve metodologias para ativar redes de protagonismo cidadão, de valorização. Então, a gente distribui bolsas, faz projetos que valorizem esses saberes, trazendo experts junto com a cidadania para produzir soluções para um bem viver, para uma vida mais digna, justa, equânime. Agora vamos falar com a psicóloga Luísa. Muito obrigada por estar aqui. Luísa, abrimos falando sobre ansiedade climática. Gostaria só de registrar aqui para os nossos telespectadores, para vocês que nos acompanham também pelo YouTube, pelas redes sociais, o ano de 2024 foi o mais quente da história e o primeiro a exceder 1,5 grau de aquecimento acima do nível pré-industrial. O que significa isso e qual o efeito que isso tem na saúde mental das pessoas, se já é possível mensurar? Os efeitos são muitos, né? Eu acho que só da gente ouvir, por exemplo, uma notícia dessa, a gente não tem noção realmente como isso vai impactar as nossas vidas. Então a gente fica pensando nisso, né? E a ansiedade, ela tem essa característica que é uma antecipação do futuro. Né, a gente fica antecipando o futuro no presente, né? E aí a gente perde a dimensão do presente quando a gente se perde nesse futuro. Então, a ansiedade climática hoje ela não é considerada uma doença, né? Mas ela fala sobre esses sentimentos que são provocados nas pessoas ao ouvir uma notícia como essa, por exemplo. Né? Então, sentimentos de culpa, de desamparo, né? De incerteza, né? E o que esses sentimentos vão criando no nosso dia a dia, né? Isso pode ser uma coisa que a gente convive no cotidiano, normalmente, ou pode ser uma coisa que paralisa a nossa vida, né? Que impede da gente de tomar decisões, né? Eu acho que tem se falado muito da ansiedade climática em relação à juventude, por exemplo. Né? Quando a juventude vai pensar, né, os seus projetos de vida, o que eu vou pensar no futuro, né? O que eu vou fazer no futuro, né? Quais são os meus sonhos, né? A gente já consegue notar que hoje a juventude está se podando de sonhar, porque não sabe como vai ser o futuro, né, em relação às mudanças climáticas, né? Então é um impacto muito grande. E para além também dessa antecipação do futuro, né, das reações que a gente tem físicas e mentais, né, em relação a essas notícias, acho que a ansiedade climática ela também fala de uma coisa muito importante, que são os impactos na saúde mental, né, de quem sofreu, passou por alguma situação de desastre climático, né? Então alguém... Dá um exemplo. Por exemplo, alguém que passou por uma enchente, né? Então, teve a sua casa invadida. O pessoal do Sul. Do Sul. Ou mesmo aqui do Litoral Norte, que vai completar 2 anos. Exato. Para além de perder os seus bens materiais, a sua casa, todo esse desastre tem um impacto emocional muito grande nessas pessoas. Então, quando a gente muitas vezes está falando de ansiedade climática, a gente também está falando disso. Outro exemplo, por exemplo, é alguém que mora numa área de risco, num morro de risco, por exemplo. Né? A gente, no Procomum, trabalha em Santos. Santos é uma cidade que tem, né, vários morros, e esses morros eles têm um risco alto de deslizamento. Né? Normalmente, todo ano acontece, né, algum deslizamento. Né? Tem pessoas, por exemplo, que moram nessas áreas de risco que não conseguem dormir quando chove, porque tem medo que a sua casa desabe. Né? E, né, isso tem um impacto emocional, né? Isso impede também o bem-estar de uma pessoa. Né? Isso é uma grande questão de saúde mental. Agora, Georgia, isso já é detectado mundialmente através de pesquisas? Você que também é jornalista? Sim, mas tem muito pouca pesquisa ainda nisso que a Luísa traz, né? Do aspecto mais emocional.
você começa a ter um campo da psicologia, por exemplo, que começa a estudar isso, a gente tem visto livros que saem sobre isso. E acho que não só, né, outras áreas que começam a olhar para isso, por exemplo, está emergindo muito um debate sobre cultura e clima, no sentido de o que a cultura, a produção da cultura, né, sejam filmes, músicas, histórias, podem nos trazer de afago ou de piorar essa situação. Porque você pode ter filmes de distopia, onde e isso é muito comum, né? A gente vê filme onde o maremoto acaba com o mundo. Isso é a produção cultural falando sobre um imaginário. Mas você também pode usar a produção cultural para fazer a gente repensar nossos hábitos ou repensar como sociedade. Porque a emergência climática, a crise climática, as mudanças climáticas, elas não são... Elas estão colocadas, mas elas não estão assim dadas como algo que a gente não vai poder fazer nada. Pelo contrário, tem solução, né? Tem gente trabalhando para isso. Então, como é que a gente trabalha em direção à solução, né? Porque a preocupação que a gente tem muito é, não, estamos fadados ao fim da humanidade, então não vamos fazer nada, né? E eu acho que essa sensação ela pode ser perigosa, né? No sentido de paralisar, né? E como tratar essa ansiedade climática? Porque os jovens, às vezes, eles consideram o futuro muito assustador. Eu acho que essa questão da ansiedade climática, ela traz também luz a uma questão muito importante quando a gente está falando de sofrimento psíquico, é que todo o sofrimento psíquico é uma produção política, social de um tempo. Então, tem a ver também com questões econômicas, políticas. Então, grande parte do tratamento também das mudanças climáticas é a gente, como sociedade, também fazer arranjos políticos, né? Políticas públicas, né? Isso entrar dentro, por exemplo, do SUS, do SUAS, né? Isso ser uma pauta que vai estar permeando toda a nossa sociedade para essa transformação social. Isso eu acho que é o primeiro para tratar a ansiedade climática, né? Agora, outra coisa que a gente vem discutindo muito no Procomum é que uma coisa também, como é isso, né? O sofrimento climático é uma produção política, então também uma saída também pode ser política no sentido do engajamento. Então, uma pessoa, por exemplo, se engajar num movimento social, numa ação para as mudanças climáticas, na sua comunidade, no seu dia a dia, também pode ser uma forma de pegar esse sentimento, essa angústia que se sente... De aliviar. E aliviar isso, né? Então, eu acho que isso, se engajar politicamente, né? Colocar o seu corpo político para trabalhar, eu acho que isso é muito interessante, né? Eu gosto muito de uma autora, que é a Neuza Souza Santos, que ela fala sobre... Ela tem um livro muito importante para a psicologia, que é Tornar-se Negro, que ela fala sobre as questões de sofrimento psíquico voltada à questão racial. Mas, para mim, ela dá essa pista muito importante, que é, né, o movimento político, ele é também um processo terapêutico, é um processo de cura. Você se engajar politicamente, né, isso também traz saúde, isso também é muito importante. E nós estamos aqui no Alesp Cidadania, na Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, o maior parlamento da América Latina. De que forma os deputados podem trabalhar em prol disso? Olha, acho que são várias as formas, né? O Procomum defende muito que faz bem para todo mundo que os parlamentares se unam à sociedade, à cidadania, para desenvolvimento de soluções. Então, ano passado, por exemplo, a gente fez um laboratório cidadão temporário dentro ali do Ministério do Desenvolvimento Social, junto com a ENAP, para pensar soluções de comunicação para o CAD único, para o cadastro único, né? O que isso significa? A gente tem uma certa desconfiança, às vezes, tanto parlamentares quanto cidadania, do tipo, não funciona, não vai dar certo, ou a Casa do Povo não funciona, ou a cidadania só reclama. A lei não pega. A lei não pega. Mas o que o Procomum tem feito nos últimos 9 anos? O que acontece se a gente colocar todo mundo junto, né? E a partir desse alinhamento conjunto de que a gente tem problemas comuns, mas expertises diversas, com metodologia, com mediação e facilitação, onde é possível a gente chegar? O que o Procomum tem visto é que é possível a gente chegar muito longe, em soluções inovadoras, que a gente não teria nem sonhado em acontecer, em redes improváveis, entre pessoas que não teriam outro lugar para se conhecer, né? Ou não se conheceriam normalmente, né? E um engajamento que, assim, a gente faz uma avaliação sempre, né? O que a gente colhe muito nas avaliações, Renata, que é muito legal, é assim, as pessoas saem falando, nossa, eu nunca pensei que a minha voz e o meu conhecimento
tinha valor. Fosse agregar. Sim. Pois é, e isso é evolucionário, porque você pensar que a gente tem uma epidemia de solidão, né? A gente está falando de ansiedade climática, mas também tem um problema de ansiedade geral, né? Na nossa sociedade. Depressão, etc. Grande parte dos estudos dizem também que as pessoas se sentem sem poder, sem sentido, né? Então, esse engajamento que a Neuza fala, a gente vê na prática, quando a pessoa está ali se sentindo útil, Com propósito. com propósito, aquilo abre uma chave na cabeça dela e a gente vê que isso destrava outros processos. Então, a gente tem vários casos para contar como esse, sabe? O que o empoderamento cidadão, que eu sei que essa palavra mas o empoderamento cidadão no sentido de eu importo, o que eu penso tem sentido, tem valor e eu, junto com outras pessoas, sou capaz de alterar e transformar, isso muda uma chave que é capaz de mudar uma cidade, mudar um país. Luísa, o que é a epidemia da solidão que ela falou? Eu acho que tem muito a ver com o que a Joja falou, né? Dessa sociedade que está organizada também a partir muito de uma dimensão individual, onde também é isso, né? A gente precisa alcançar o nosso sucesso individual e os espaços comunitários, os espaços coletivos, onde a gente se sente parte de alguma coisa, parte de um lugar, eles estão reduzidos e cada vez importam menos. Né? Então, aí eu acho que isso tem, né, acometido muitas pessoas, né, de se sentirem muito solitárias, né, no seu trabalho, no seu bairro. Mesmo estando rodeada por pessoas. Mesmo estando rodeadas por pessoas, né? Isso tem aparecido cada vez mais, né? Esse sentimento de solidão e uma solidão que não agrega, uma solidão que não, uma solidão que tira o propósito de vida das pessoas, né? Assim, quando a gente, por exemplo, a gente está falando de algumas questões de saúde mental, por exemplo, o suicídio, né? Um dos fatores que a gente diz que é protetivo a uma situação de suicídio é a relação comunitária, é não se sentir sozinho. Então, uma coisa que ela é muito importante, muito protetiva para a vida do ser humano, né? Algo que é um fator que eu acho que nós somos seres, né, coletivos, que existimos a partir da relação com o outro. Quando essa relação com o outro está interrompida, né, esse sentido da existência, ele se perde também, né? E essa epidemia pode levar à depressão? Pode, né? E acho que quando também a Georgia fala, né, a gente, dessa questão da solidão, a gente está falando aí também, dentro do diagnóstico, né, a gente está falando da depressão, da ansiedade, né, de tantas fobias também, né, sociais que estão aí. Então, sim, a gente está falando desse contexto. Fisicamente, onde está o Procomum e o que são esses laboratórios? Como eles funcionam? Então, a gente tem um espaço físico no centro de Santos, na região da Bacia do Mercado. A gente está lá nesse espaço há 8 anos. É um espaço que é um laboratório cidadão, chamado Lab Procomum. É um espaço para a cidadania criar. Então, a gente tem um espaço com impressora 3D, computadores, mas a gente também tem espaço de ensaio, criação, dá para fazer coisas, cenografias. Porque tudo isso gera conexão. Tudo Sim. isso. Então, a gente acredita muito no mão na massa, no fazer aprendendo e no aprender fazendo. Então, a gente tem quintal, então, lá acontece de tudo, desde formação até reforma de brinquedo, gente ensaiando música, gente fazendo agrofloresta. Que faixa etária? Em todas. A gente trabalha basicamente com 18 mais, né? Nosso público-alvo não é infância, porque, né, exigiria outro tipo de abordagem. Embora tenha crianças que frequentem o espaço, a gente trabalha com 18 mais. Mas a gente tem, por exemplo, grupos de trabalho ali de 60 mais, trabalhando com, por exemplo, reforma de brinquedos. Né? Então, o que acontece? A gente induz, mas muita coisa vem das pessoas. Elas propõem coisas para fazer naquele espaço. Né? E o que são laboratórios? Então, o espaço físico do Lab Procomum é um laboratório cidadão. O que isso significa? É um espaço para as pessoas criarem e inventarem protótipos, soluções de inovação que vão gerar impacto coletivo. Né? Mas a gente também faz laboratórios temporários. O que quer setorizados. dizer? Por exemplo, mudanças climáticas. Né? A gente sabe que a Baixada Santista tem uma questão. A gente lança uma chamada. Vamos se juntar para fazer soluções de adaptação climática. A gente dá uma bolsa, as pessoas vêm, a gente tem uma metodologia, as pessoas ficam ali 3 dias trabalhando juntos, depois mais 1 mês com mentoria. E aí dali saem projetos que podem ou não virar política pública, podem virar, por exemplo, um empreendimento, viram um coletivo, podem virar uma ação permanente naquele território. Né? Então, depende muito do grupo que se forma.
E o que é mais legal que a gente vê nos últimos anos, né, que a gente valoriza muito, a formação de comunidade. Porque é impressionante como o fazer, a ética do fazer junto, é muito diferente de você chamar para um debate. Vamos debater. Debater é importante, acho que formação e debate é muito importante. Mas quando as pessoas sentam para fazer juntas, aquilo cria um outro tipo de vínculo, né? E que a gente tem visto que permanece, cria comunidade, cria vínculo, que é isso que a gente estava falando. Que é a conexão. Que é a conexão. E aí é importante dizer que o trabalho da Luísa é muito de pensar o cuidado ao longo desse processo. Então, todos os projetos que a gente faz sempre tem, por exemplo, a questão, a gente está muito ligado nessa coisa da ansiedade climática. Então, se a gente vai fazer uma coisa que vai falar muito sobre problemas, desastres, a gente tem lá a Tenda do Cuidado, que a Luísa coordena, que acho que ela pode contar um pouco mais. Isso, por favor, detalhe. Sim, que é um espaço, né, onde a gente quer que seja continente dos afetos, dos sentimentos das pessoas em relação às metodologias que a gente faz. Então, por exemplo, a gente está num debate, num laboratório sobre mudanças climáticas. E ali tem cidadãos que passaram por um deslizamento de terra. Sim. E aí falar disso emociona, lembra de como foi. E aí, às vezes, essa pessoa, ela não vai conseguir continuar na roda, ela vai precisar de um tempo para ela. E aí a gente tem um espaço preparado para isso, onde ela vai ter alguém para escutar, fazer uma escuta ali com ela. Se ela precisar de encaminhamento, porque isso, a escuta às vezes vai trazer outros problemas. Então, se ela precisar de uma orientação... É um gatilho, né? Vai precisar de uma orientação, de um encaminhamento para um outro espaço, a gente tem alguém para dar essa orientação, para pensar um plano para ela, né? Ligando políticas públicas da saúde, da assistência, né? Fazer esse plano junto para essa pessoa poder seguir depois, né? A gente também, dentro da tenda, por exemplo, a gente faz atividades no início e no final dos dias, atividades para relaxar, porque a gente sabe também que às vezes a coisa do movimento político parece que é uma coisa só mental, mas é o corpo inteiro. Então tem que ter espaço para o corpo. Então a gente coloca atividades corporais, como yoga, atividades de fisioterapia, massagem, né? Então a gente tenta, a partir da tenda do cuidado, entender que as pessoas chegam lá inteiras, né? Com a sua história, com seus problemas, com seus traumas, suas felicidades. Então, e a gente quer que elas cheguem inteiras e que a gente quer que elas permaneçam ali. Então, a tenda ela tá para cuidar disso, para olhar para as pessoas de forma integral. Vocês são um instituto do terceiro setor de grande participação e muita importância, criado há 9 anos, mas que já tem patrocinadores muito importantes, patrocinadores internacionais, como o Instituto Ford, por exemplo, que, pelo que eu estava lendo, acho que já investiu em vocês mais de $500 mil, é isso mesmo? É isso mesmo. E como que vocês chegaram até eles e o que é feito com esse investimento? De que forma vocês repassam isso à sociedade? Isso, a gente tem os fundadores, né, eu e o Rodrigo Savazone, a gente tem uma longa história de ativismo social, empreendedorismo social. Então, a gente foi criando redes, né? E eu acho que o terceiro setor no Brasil, né, ele foi se estabelecendo com pouca filantropia no Brasil, né? Então, os milionários brasileiros doam pouco, né? De uns anos para cá, isso começa a mudar, mas os Estados Unidos, por exemplo, tem uma filantropia mais profissionalizada. E a Fundação Ford, ela está no Brasil desde a década de 60, né, sempre investindo em justiça social e democracia. Então, a gente é muito grata pela Fundação, pelo apoio e outras fundações internacionais. Hoje, a gente, desde o começo do Fundação, a gente tem muito mais dinheiro internacional do que nacional. E o que a gente faz com esse dinheiro? Isso é uma ótima pergunta. Sendo uma associação sem fins lucrativos, a gente tem que reinvestir nas nossas ações, né? Então, assim, desde a nossa fundação, pelo menos 15% do dinheiro arrecadado é repassado em forma de bolsas, né? Então, o Procomum faz muita chamada pública com bolsa, né? Então, isso é um jeito de fazer. Os outros custos são equipe, você vê uma pessoa maravilhosa como essa, né? Então, a gente precisa ter uma equipe qualificada para lidar com questões tão importantes. Mas a gente também tem a nossa sede física, que embora a gente não pague aluguel, porque é um comodato, né? A gente tem uma manutenção de um espaço de 1.200 metros quadrados. E quantos funcionários vocês têm? A gente tem, hoje nós somos em 16 pessoas, 16 colaboradores, né? Entre outros consultores, pessoas com quem a gente trabalha. É uma questão que acho que acomete várias organizações, né? A captação de recursos, né? Então, é algo que você está sempre pensando nisso, porque as fundações, elas não te dão para sempre, né?
Elas dão por alguns anos, né? Mas você tem sempre que estar renovando, tem que prestar conta, a gente é auditado todo ano, né? A gente tem teoria da mudança, indicador, resultado. Então você tem você tem que demonstrar o que você está fazendo. Embora muitas vezes tenha uma questão subjetiva, a gente tem que conseguir contar isso para a sociedade de uma maneira transparente, né? Então isso é uma grande parte do trabalho é esse também, né? E em relação a essa questão lá em Santos, como é que vocês mobilizam toda a sociedade? Há também um termo que vocês trabalham a questão de praticar esquina, habitar terreno, gerar rodas e também aquilombar-se. Aquilombar-se, isso. Sim. O que é isso? Olha, lá em Santos, a gente está, então, para como existe há 9 anos, a gente está em Santos desde... A gente está em Santos... há 8. No centro, né? No centro há 8 anos. Então, a gente criou uma rede muito grande, né? As pessoas que frequentam, que participam dos projetos, elas estão ali criaram uma comunidade ali, né? Então, todo projeto que a gente inicia, a gente faz uma mobilização, uma chamada aberta. Então, a gente convida, fala, a gente quer trabalhar com isso. Quem quer participar? Né? E aí as pessoas se inscrevem e vêm, participam. E isso, a gente sempre fala assim, você participa de um projeto com a gente, então você faz parte da nossa comunidade. Você pode frequentar, pode estar aqui com a gente quando você quiser, né? E aí a gente tem, pra gente, a questão da mobilização, ela é territorial, né? Então, se a gente quer trabalhar com as mudanças climáticas na Baixada Santista, a gente tem que ir até os territórios que são mais atingidos. Os morros, né, as aldeias, né, que também tem várias aldeias indígenas na Baixada, né, as favelas ali. Então, a gente tem que ir até esses territórios. E, normalmente, a gente também faz contato com lideranças comunitárias desses territórios, né? Porque não é como se a gente fosse levar a inovação cidadã para esses territórios. A inovação cidadã já acontece, né? Então, a gente também vai atrás das pessoas que já são agitadoras sociais ali, que já são lideranças ali. E a gente faz conexão com essas pessoas. E essas pessoas vão trazendo mais pessoas. E aí, a questão do aquilombar-se, acho que para Santos é uma questão muito importante, porque Santos teve o segundo maior quilombo do Brasil, que foi o Quilombo do Jabaquara, né? E tem uma população negra vasta, né? Só que extremamente segregada dentro da cidade. Só que Santos sempre teve essa tecnologia, que é uma tecnologia do quilombo, de agregar pessoas para poder viver junto, para poder sustentar a vida, né, com cultura, né, com saberes, com qualidade. Então, para a gente falar que o nosso processo também fala sobre um aquilombamento, é também trazer e dar luz, dar evidência a essa história da Baixada Santista e dar evidência também aos saberes da população negra que estão ali, né? Quais são os principais projetos que vocês querem desenvolver agora em 2025? Olha, e quais são as metas? Nossas metas esse ano, a gente vai seguir aprofundando o nosso trabalho em relação às mudanças climáticas. A gente está, desde o ano passado, tecendo uma rede pela justiça climática na Baixada Santista, né, que para nós é muito importante, porque é uma região muito afetada. Uma região que tem porto, maior porto. Tecendo uma rede? Pela rede de justiça climática na Baixada Santista. Então, a gente está juntando poder público, a gente quer trazer mais parlamentares, lideranças comunitárias para influenciar a política pública, melhorar a Santos já tem um plano de adaptação climática, tem que implementar. São Vicente está fazendo o seu, mas as outras 7 cidades da Baixada não têm. E assim, toda vez chove, o mar está subindo. Peruíbe agora recentemente. Pois não, Guarujá sempre. Você tem o maior porto da América Latina, que querendo ou não tem um risco de erosão maior, né, etc. Então, a gente vai continuar trabalhando nas mudanças climáticas na ótica do território ali da Baixada Santista. A gente também vai continuar nosso trabalho, a gente trabalha muito também com a questão de políticas de cuidado. Então, integrando os equipamentos de saúde num pensamento sobre o cuidado como economia também, quer dizer, o tempo do cuidado, que tempo é esse, a centralidade do cuidado. Então, ano passado, o Brasil aprovou a Política Nacional de Cuidado, pelo MDS. A gente acompanhou muito de perto, participou de oficinas, reuniões, e a gente está muito interessada em impulsionar as políticas municipais de cuidado, né? Que integra desde, por exemplo, creche, né? Pensando em políticas de cuidado, desde creche até, por exemplo,
políticas de apoio à mãe solo, né? Então, pensa desde infraestrutura de Cuidar de todos, não apenas do idoso, isso, como a gente tem o termo mais conhecido, cuidador de idoso. Cuidador de idoso. E o direito das pessoas que cuidam, né? Que muitas vezes, a maior parte das vezes, são mulheres, né? Exato. Então, por exemplo, trabalhadoras domésticas que têm trabalhos precarizados, né? Então, é uma grande questão, especialmente porque no Brasil existe um envelhecimento da população, né? E especialmente das nós mulheres, né? Que é quem cuidam das famílias. Então, você tem vários dados que mostram que quanto mais velha a gente vai ficando, em vez de a gente descansar, a gente cuida mais tempo, né? Então, isso é uma outra agenda bem importante para a gente, né? Que a gente já vem atuando há alguns anos na questão do cuidado, da economia do cuidado. Arte e cultura é o nosso coração, a gente faz muita coisa em relação a isso. A gente tem uma escola de arte chamada Colaboradora, né? A gente tem um projeto chamado Ocupa Arte, que as pessoas ocupam um laboratório e fazem arte e suas entrecruzamentos. Então, ano passado a gente teve arte e mudanças climáticas, né? Então, isso é uma outra grande questão. E esse ano também a gente quer muito produzir conhecimento sobre outras formas de segurança pública, porque o nosso território foi muito atingido por políticas de segurança pública que não eficientes, né? E que acabam ceifando vidas humanas injustamente, como crianças, né? Então, a Operação Verão da Baixada Santista ano passado, e isso gerou uma grande comoção no território. Então, a gente está querendo estudar alternativas a essa abordagem. No Brasil e no mundo já existem muitas pesquisas sobre outras formas de você ser mais eficiente com menos vidas em risco, né? A gente sabe que tem uma questão grande do PCC ali no território, até pelo porto, né? Principalmente tem um porto. Então, não é que não precisa combater, mas como a gente combate em parceria com a comunidade, porque ninguém quer o tráfico, né? Mas acontece que, às vezes, o que no Brasil a gente tem visto nos últimos anos, infelizmente, quem está pagando a conta são pessoas, muitas vezes, que são... que nada tem a ver com isso. Sim, os mais vulneráveis. Sim. Em relação à saúde mental, como trabalhar tudo isso agora para 2025? A gente que já está chegando ao final do programa. Olha, difícil. Tá fácil. Eu acho que uma das coisas que a gente vem tecendo no nosso laboratório é parceria com a saúde pública, né? Então, também, como é que a gente testa essas parcerias com atenção básica e também com os CAPs, né? Os equipamentos voltados à saúde mental. Então, tem sido um dos caminhos que a gente tem investido. E o que a gente também tem investido é isso. A todo momento, a qualquer ação que a gente for fazer, a gente tem que levar em consideração a questão da saúde mental, né? E os sentimentos e os afetos das pessoas envolvidas. Então, a cada ponto a gente vai pensando como trabalhar, né? Então, é uma coisa que é artesanal quase, né? Que a gente vai fazendo. E que é transversal, né? Atravessa tudo que a gente faz. O Alesp Cidadania está de portas abertas para o Instituto Procomum. Por favor, voltem ao longo do ano para trazer experiências, falar do que vocês estão fazendo. E a gente espera a sua visita lá. Com certeza. Com vocês. Muito obrigada. Iremos sim. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você. Obrigada. Hoje no Alesp Cidadania nós recebemos Georgia Nicolau, cofundadora e diretora executiva do Instituto Procomum. Também recebemos e agradecemos a psicóloga Luísa Xavier, coordenadora da comunidade e mobilização do Procomum. Até mais, muito obrigada pela sua audiência.